Olá, eu, Sandra Regina Chevinski, mais uma vez com você aqui na nossa coluna Gotas de Neuropsicologia. Fechando o ano e falamos de muitas coisas até agora. Tivemos um ano cheio de desafios com a questão do Covid e uma série de coisas. E aí eu fiquei pensando, qual seria a última mensagem do ano que eu poderia mandar para vocês? Então, resolvi falar sobre um assunto que, no meio dessa confusão toda da pandemia, pode ter ficado um pouco esquecido, que é o diagnóstico do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Falamos do que é a nossa atenção, do que pode nos causar prejuízos e distrações numa normalidade. Quando temos o transtorno e o déficit de atenção, aí o cérebro não funciona de uma forma normal. Isso é muito importante vocês saberem. Então, o que a gente tem? A gente tem crianças que são desatentas, que não prestam atenção nas aulas, que ficam muito inquietas, que mexem muito com as pernas, que perdem o material, que interrompem a fala dos adultos, que não ficam quietas em nenhum minuto, que atormentam a vida do coleguinha, que são muito impulsivas, outras são até desafiadoras de pessoas que têm alguma autoridade sobre elas, falam mesmo, perguntam e questionam, e isso não significa que essas crianças se sintam bem, se sintam felizes. Nós também temos outras crianças que são do tipo distraído, que elas ficam no mundo da lua, não é? Mas a cabecinha não para nem um minuto. E temos também aquelas crianças que são do tipo misto. Horas são hiperativas e horas estão muito distraídas. Mas quem tem déficits de atenção, muitas vezes não sofre só por falta de atenção. Tem ali uma disfunção da área frontal do cérebro. Então, o que a gente chama de função executiva também pode ser prejudicada. Então, é aquela pessoa que perde prazos, que faz tudo de última hora, que procrastina, se perde no tempo, às vezes tem hiperfoco, tá jogando videogame, o mundo acaba e ela não para, ela não vai ouvir quando lhe chamam. E você, adulto? Está se identificando com seus 30, 40 anos e está falando assim, eu fui essa criança e agora eu sou um adulto que tem algumas dificuldades sim no meu trabalho, eu tenho muito mais capacidade do que eu alcanço de desempenhos e de realizações? Pois é. Temos realmente adultos que não foram diagnosticados na infância e com isso acabam sofrendo muito, acabam tendo muitas dificuldades. Essas dificuldades de atenção, essa agitação interna, tudo isso traz muita ansiedade, traz muito sofrimento interno, mental, emocional, alterações de comportamento, as relações familiares são complexas, casamentos são desfeitos. Então, por que eu quero terminar o ano falando justamente sobre isso com vocês? Sabe por quê, gente? Porque uma criança, um adolescente não medicado, não tratado, corre riscos. Às vezes a gente avisa para os pais, é preciso medicar, é preciso tratar. E as pessoas têm um preconceito em relação aos remédios. E aí na adolescência, essas crianças, esses jovens, são alvos muito e muito fáceis do mundo do crime, das drogas. Então a gente tem pessoas de boas famílias, famílias equilibradas e jovens que estão na marginalidade, que acabam inclusive sendo presos, porque infelizmente não tiveram o diagnóstico e não tiveram o tratamento pertinente.
E muitos adultos também, como a gente já começou a falar, sentem toda essa inquietação, percebem que tem essa dificuldade. Alguns vão usar drogas porque acham que a droga é que sossega, o álcool é que acalma. Isso é um grande erro e um grande perigo para a sua saúde cerebral. Então, quem se identificou com o que eu estou falando hoje, por favor, procure uma consulta, procure o diagnóstico correto de um especialista e não deixe de se tratar. Não tenha preconceito em relação ao remédio, também não tenha preconceito em relação à terapia que é necessária para poder se organizar no tempo, para poder prestar atenção, para ter um bom desempenho e acalmar o seu coração e a sua alma. Então, para quem se identificou com a fala de hoje, pense que uma boa forma de você fazer que 2022 dê certo é procurando a ajuda correta. Gente, um beijo enorme no coração de todos vocês e que tenhamos um ano mais leve e melhor.